Mas da onde surgiu a vida? Essa ainda é uma pergunta sem resposta. Será que viemos do espaço ou de uma sopa primordial? Enquanto não descobrimos, sabemos de uma coisa: a vida é a organização de moléculas num ambiente definido. Assim como tudo que vemos no nosso dia a dia, que é organizado, assim é a vida. O menor nível de organização que encontramos é a célula. Muitos dos conceitos aqui abordados vão lembrar a teoria de sistemas. Portanto, recomendo a quem gostar procurar mais sobre. Organismo e organização são palavras muito similares. Sempre que pensamos em uma forma de vida, certamente encontraremos organização, mas nem toda organização é vida. Veja os cristais, por exemplo. Se há vida, há célula. Existem controvérsias a respeito dos vírus, mas sem as células eles não existiriam. Assim como um vírus de computador não existe sem os computadores, smartphones, etc. O primeiro ponto para considerarmos algo organizado é a delimitação de tal coisa. Deve haver uma barreira entre essa entidade e o resto. Assim como um país tem suas fronteiras, uma casa tem paredes e teto, a célula tem sua membrana. Tudo dentro dessa membrana adota uma configuração diferente do ambiente externo. Porém, apesar dessa barreira, que mantém a organização interna, deve haver portas para a comunicação com o meio exterior. Nos países temos os aeroportos, unidades de imigração, que fazem o controle de tudo que entra e tudo que sai. Em nossa casa temos portas e janelas, que permitem desde a luz solar e o ar fresco entrarem, impedem pessoas indesejadas sem uma chave entrar e também possuem canais para entrada de água, gás e saída de sujeira. Assim também é a célula. Ela possui também canais, poros e cadeados em sua superfície, permitindo entrar e sair somente o necessário para manter o equilíbrio interno. Toda a informação importante para que uma cidade funcione, cresça e se desenvolva está armazenada em suas bibliotecas, universidades e escolas, e atualmente em servidores online. Se pensarmos na célula, essa informação também fica armazenada. A informação fica gravada numa molécula chamada DNA. A informação contida nela é tão preciosa que no curso da evolução foram selecionadas células que continham uma barreira extra para o acesso a essa informação, a carioteca. É como se nossas células tivessem senhas e cadeados para acesso ao nosso DNA, algo que as bactérias, por exemplo, não possuem. Para executar as informações contidas no DNA, contamos com outras moléculas, como o RNA, ribozimas e proteínas. Juntas, elas conseguem transcrever e traduzir as informações do misterioso DNA. Assim como os grandes arqueólogos descobriram o passado das antigas civilizações para nos trazer informações preciosas e até tecnologias, através de um trabalho de transcrição daqueles códigos que a gente vê em portas de templos e vasos, um processo similar ocorre em nossas células. Imagine agora uma sequência de letras num livro de receitas, que se a gente seguir passo a passo, com aquelas informações, nós conseguimos criar algo novo, como um delicioso bolo. Assim ocorre com o nosso DNA, que é transcrito pelo RNA, e essa transcrição é transformada pelos ribossomos em algo palpável, como nossas proteínas. Podemos pensar em nossos ribossomos como engenheiros e trabalhadores civis numa construção de um prédio. Os ribossomos seriam então os construtores que pegariam cada pecinha, que no nosso caso das células seriam os aminoácidos, e iam colocando um em cima do outro. E ao invés de formar um prédio, formariam uma proteína. Assim como o concreto liga os tijolos através de uma reação química, nossos aminoácidos são colocados juntos também por uma reação química, chamada ligação peptídica. Não temos apenas proteínas estruturais. Temos também proteínas que exercem os mais diversos tipos de tarefas. Elas também são encarregadas de diversas funções,
tanto dentro quanto fora de nossas células. Podem acelerar diversos processos, fazer as coisas acontecerem na cidade celular, dando vida a ela. Mas de onde vem toda essa energia para tanto trabalho? Tem células que se utilizam da energia solar diretamente, como é o caso das cianobactérias e plantas. Elas conseguem armazenar essa energia em ligações químicas, isto é, ela consegue armazenar energia para utilizar depois, mesmo que os dias estejam nublados. Nós nos utilizamos dessa energia solar indiretamente, ao consumir essas plantas ou animais que comeram essas plantas. Essa energia fica armazenada em cada ligação química das estruturas que nos alimentamos. Na carne, na batata, no melão, em tudo isso existem células contendo energia armazenada em suas ligações. Para obter essa energia, o que fazemos? Mais reações químicas. Nós fornecemos um pouco de energia inicial e depois obtemos muito em troca. Como ao termos que acender uma fogueira, começamos com uma pequena chama de um fósforo e assim obtemos uma chama enorme, que nos aquece e aquece nossos alimentos. Todo organismo precisa retirar energia do meio ambiente para manter seus processos metabólicos, as reações químicas da vida. Assim como a cidade depende de energia, nossas células também. Mesmo em nosso corpo, tudo o que comemos é quebrado em partes minúsculas para alimentar cada uma de nossas células. Após quebrarmos os alimentos em moléculas pequenas, monossacarídeos, triglicerídeos, aminoácidos, nossas células então podem utilizar a energia potencial contida nas ligações dessas moléculas para outras tarefas da célula. Assim como aproveitamos as ligações químicas dos combustíveis, álcool e gasolina, para mover nossos carros e gerar eletricidade, a célula realiza um trabalho similar, mas de forma mais controlada. Isto é realizado pelas bactérias de forma difusa e pela mitocôndria, uma organela presente em nossas células. É como se fossem nossas usinas de forças. Elas transformam a energia química dos alimentos em uma molécula que pode ser usada para outras atividades energéticas, como as tomadas elétricas em nossas casas, que recarregam baterias externas, e essas baterias externas, assim como a molécula de ATP, podem alimentar coisas distintas e depois serem reutilizadas. Todas essas atividades, assim como as do nosso lar e cidade, geram lixo. As células têm suas próprias organelas de coleta de resíduos, os lisossomos. Todo o tráfego de grandes organelas, assim como os caminhões de lixo, percorrem vias dentro da célula, o citoesqueleto. Ele é tanto uma via, como também age de forma a cumprir seu nome, sendo o esqueleto da nossa célula, dando forma a ela. Por fim, contamos com um sistema de entregas similar ao correio. Se temos uma proteína que deve ser exportada, ela tem um selo endereçando ela para fora da célula. Também temos os direcionamentos internos e para as fronteiras da célula. Serviço esse mediado majoritariamente pelo complexo de Golgi. Além de uma barreira física, temos um sistema de segurança. Assim como instalamos câmeras e fechaduras em nossa casa, temos também um telefone para chamar por ajuda em caso de invasão. As células têm em sua membrana receptores que trabalham como câmeras e avisam a parte interior da célula que há uma invasão, ativando genes que irão lidar com a invasão e avisar outras células. Há outros diversos exemplos que poderíamos analisar pela poderosa ferramenta da analogia, mas o nosso tópico ficaria muito longo. Vou parar por hoje, mas lembre-se que a analogia nos auxilia na compreensão de assuntos complexos, mas devemos nos atentar que análogo não é igual. Abraços e até a próxima.